Essa é uma história de uma lenda que viveu há 20 anos atrás e que morreu covardemente com a sua honra manchada. Todos que o conheceram foram marcados por seu gênio forte e modo louco de viver. Era difícil não se cativar por ele. Seus feitos gloriosos começaram com menos de 1 ano de vida. Nessa idade ele já conseguia arremessar sua ama de leite para o outro lado da sala. Aos 2 tinha velocidade suficiente para pegar 2 coelhos ao mesmo tempo. Aos 4 conseguiu jogar uma grande pedra em um urso e o esmagou até a morte. Aos 6 ele já andava por bordéis gastando todo o dinheiro real com bobagens. Aos 8 ficou bêbado e começou uma briga com apostadores. Aos 9 foi colocado na lista negra dos Yakuza e foi banido de entrar em cassinos, mas respondeu a isso pondo fogo no cassino deles e começando uma guerra contra os Yakuza. Aos 10 ele quase matou um homem e por isso foi capturado e condenado a fazer trabalhos forçados na pedreira, mas usando um dos seus talentos únicos ele foi subindo de cargo até conseguir fugir de lá. Aos 14, quando a capital estava sofrendo com a seca prolongada, ele desviou o curso de um rio rumo à capital, mas acabou inundando toda a cidade. Aos 15, enquanto ainda fugia de ser preso, ele arrumou um emprego no templo nas montanhas e toda noite ele sequestrava mulheres na capital para compor o seu harém. Por mais que as moças tenham decidido ficar por conta própria, seus esposos, pais e até samurais aliados se juntaram para resgatá-las, mas Oden enfrentou todos eles no que ficou conhecido como a Revolta do Harém. Esse é só o cartão de apresentação do homem que vocês estão prestes a conhecer. Quando ouvirem esse nome, estejam certos que algo grande e inesquecível está prestes a acontecer. Abram seus olhos e vejam o quão maravilhosamente viveu o homem chamado Kozuki Oden. Fala galera, meu nome é Lucas, eu sou o dono e apresentador desse maravilhoso canal de animes. Me sigam lá no Instagram para acompanhar os bastidores aqui do canal, dando dicas e sugestões para vídeos por lá. No vídeo de hoje nós vamos ver toda a história de Kozuki Oden, o legítimo herdeiro do shogunato do país de Wano e o homem que navegou com as maiores lendas que esse mundo já viu. Mesmo sua história sendo gloriosa, o final dela foi marcada por mentiras, traições e sacrifícios. Essa é uma história que infelizmente termina com a execução pública do Oden, mas que como um D morreu sorrindo. Mas antes do vídeo começar, eu queria pedir que você compartilhasse esse vídeo com um amigo ou um grupo de One Piece, para que todos conheçam e reverenciem essa lenda do mundo de One Piece. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Essa história começa no país de Wano do passado, onde o protagonista é apresentado comendo Oden sobre um cadáver sendo cremado. Ironicamente, seu nome também é Oden. Para os familiares do defunto, aquele era um desrespeito pelos mortos, ele não deveria fazer aquilo. Só que pro Oden aquilo era muito mais do que só um corpo em chamas para fazer seu almoço. O Katsuzo era alguém muito próximo dele e aquela era a última vez que eles bebiam juntos. De uma forma bem difícil de se entender, aquela era a forma que o Oden estava se despedindo do seu velho amigo. O Oden era um homem de gênio forte que causava confusão por onde passava. Quando ele não se metia em confusão, a confusão procurava por ele. Os homens da cidade eram obrigados a esconder suas filhas e esposas, caso contrário, o charme desse homem podia fazê-las se apaixonar loucamente. Um dia um homem chamado Kinemon levou um filhote de javali branco para a capital das flores. Segundo a lenda, um javali adulto sempre consegue rastrear seu filhote pelo cheiro. O problema é que esse javali adulto pode chegar ao tamanho de uma montanha, e era esse mesmo que estava destruindo toda a capital atrás do seu filhote. O Oden chama a atenção da criatura e toma toda a culpa por aquela destruição. Quando o monstro vai atacá-lo, ele usa o seu estilo 2 espadas e parte o javali gigante ao meio. Felizmente, todos que tinham sido devorados e que estavam no estômago daquele monstro puderam ser resgatados e não houveram fatalidades, no que ficou conhecido como o incidente do deus da montanha. O Kinemon até tentou se responsabilizar por tudo, mas o Oden o impede, já que isso não mudaria nada. Aos 18 anos ele foi deserdado como filho do Shogun e além disso foi exilado da capital. Só que para ele isso era algo irrelevante. Essa era a prova que a capital das flores não podia lidar com ele. Agora ele pode desbravar todo o país de Wano, já que é péssimo em navegação e já falhou 38 vezes em zarpar ilegalmente do país. Seus 2 primeiros seguidores foram Kinemon, o
causador do desastre com o deus da montanha, e o Denjiro, um menino muito esperto que admirava muito o Oden. Outros até queriam segui-los, mas suprimiram seu desejo e preferiram ficar na capital. Rumo à região de Hakumai, o Oden encontra o Daimyo Shimotsuki Yasuye e seu novo servo bem esquisito, o Kurozumi Orochi. Ele está a caminho de Kuri, uma região considerada o câncer de Wano, que até mesmo o Shogun não controla. Aquela região vira um paraíso para criminosos se refugiarem, e lá as leis não funcionam, poderia até não ser considerada parte do país. A caminho de Kuri eles causaram muitos incidentes e o Oden resolveu escrever um diário para relatar todas as suas façanhas, assim como os grandes navegadores do mundo fazem durante suas viagens. Na região de Ringo eles encontraram dois irmãos famintos e cobertos de sujeira que dançavam nas ruas para sobreviver. Esses eram o Izou e o Kikunojo. Em Kiba eles encontraram um demônio que roubava cabelos humanos para fazer pincéis e vender. Seu nome era Kanjuro. Em Udon eles encontraram um bandido da montanha que lutava com qualquer homem que seus olhos cruzassem e que sequestrava qualquer mulher. Seu nome era Raizou, um ninja genial que saiu da Oniwa Banshu logo após ser rejeitado por uma Konoichi. Todos esses passaram a acompanhar o Oden e se tornaram seus seguidores. Próximo de Kuri, o Oden saiu sozinho e invadiu a região. Ao chegar lá, ele se impressionou com o cheiro de sangue, suor e cadáveres. Era como se tudo ali direcionasse a intenção de matar para ele. As leis eram simples, você é livre para entrar, mas sair poderia significar morte. Só que esse nunca sair era a lei que o Oden mais odiava. Ele pede para os homens chamarem seu líder, um homem chamado Ashura Doji, e ataca sozinho. Quando seus seguidores chegaram a Kuri, encontraram a imagem de um monstro que acabara de vencer uma disputa por território com outra fera selvagem. Seu corpo todo ensanguentado e com flechas enfincadas só aumentavam a grande presença que esse homem exalava. Mesmo ele lutando sozinho durante uma noite toda, ainda assim estava impressionado como aquela batalha tinha durado tanto tempo. Antes o Oden não queria seguidores, mas agora ele vai precisar da força de cada um dos que o seguiram, porque a partir daquele momento ele decidiu se tornar o rei daqueles malditos de Kuri. Seus feitos se espalharam por todo o país. Ele transformou uma terra infernal coberta com fedor de corpos em um lugar próspero para os seus habitantes, tudo isso com a sua força esmagadora. Pelos seus feitos, o Shogun Sukiyaki reverteu a deserção do Oden e declarou ele como o Daimyo de Kuri. Como novo Daimyo, ele precisaria de retentores, então ele torna seus seguidores nos samurais do Daimyo de Kuri. Algum tempo depois, enquanto saía do mar logo após pescar, o Oden viu 3 crianças serem torturadas por suas aparências diferentes. Ele surrou todos os envolvidos por sua ignorância e libertou as crianças. Os 3 seguiram ele até o castelo de Kuri, e lá ele descobre que o cão e o gato fazem parte da tribo dos Mink, uma tribo que desde muito tempo atrás tem laços com a família Kozuki. O gato se chama Nekomamushi e o cachorro Inuarashi, mas além dos dois tinha um Kappa que se chamava Kawamatsu, que na verdade fazia parte da tribo dos Tritões. Ele e sua mãe naufragaram em um ano, mas foram perseguidos por serem diferentes. No final, os 3 se tornaram seguidores do Oden, além do próprio Ashura Doji. Um dia, vendo que o Oden estava ficando sem recursos financeiros, seus seguidores tentaram roubar dinheiro do Yasuye, mas todos acabaram sendo pegos. Como ele também era um grande apoiador do Oden, deu mais dinheiro do que eles tentaram roubar. Um dia o Oden vai ser o Shogun de Wano e as pessoas que o apoiarão devem ser os melhores samurais do país. Esse dinheiro vai servir para se vestirem melhor, aprenderem boas maneiras e adquirirem mais conhecimento. 3 anos depois, os retentores do Oden eram tão dignos quanto os retentores de um Shogun, e foi assim que eles impressionaram todo o povo da capital das flores na visita do Oden a seu pai. Essa foi a última vez que os dois conversaram. Naquele mesmo ano, o navio dos piratas Barba Branca naufragou logo após subir a cachoeira de Wano. Quando o Oden percebeu que tinha um navio pirata na costa, ele correu em direção aos invasores e, em um ataque direcionado ao capitão, ele se apresenta e pede para fazer parte da tripulação. Mas infelizmente para ele, o Barba Branca não tinha intenção nenhuma em levá-lo, e além disso, deixar o país de Wano é considerado um crime. Só que seu desejo de conhecer o mundo não podia ser contido. 2 semanas depois, o Barba Branca zarpa no meio da madrugada para não levar o Oden. A uma certa distância da costa, uma corrente é lançada no mastro do navio. Esse era o Oden já sabendo as intenções do Barba Branca. Seguindo seu sonho, ele se pendurou no navio e foi arrastado cada vez mais para longe, com o Izou em suas costas tentando impedir
impedi-lo. Dessa vez, ao invés de rejeitá-lo, o Barba Branca o desafia. Se ele conseguir ficar pendurado naquela corrente por 3 dias, ele poderá entrar para a tripulação. Durante os próximos 3 dias, Oden ficou pendurado, sendo comido por peixes, batendo em pedras, até que quando faltava 10 minutos para completar sua aposta, ele soltou a corrente. Mas não por motivos próprios, ele ouviu uma mulher gritando, então teve que ajudá-la. Essa era Matsuki Toki, uma mulher que estava sendo perseguida por outros piratas. Mesmo ele tendo perdido a aposta, o Barba Branca reconheceu que ele abandonou suas ambições pelo bem de outra pessoa, e como recompensa, agora ele vai ter aventuras para uma vida toda navegando no navio do Branquinho Chan, que o acolheu como um irmão. No final, toda a tripulação estava feliz pelo Oden. Além do Izou, Nekomamushi e o Inuarashi também entraram escondidos no navio, e a Toki foi permitida ficar também. É aqui que se inicia a aventura pirata daquele samurai de Wano que destruiu o inimigo antes de saqueá-lo e que invadiu uma nova ilha sem precaução. Tudo que ele via superava seus mais loucos sonhos. Nessa viagem, ele descobriu que no mundo existem 4 oceanos divididos por uma longa faixa de mar, e que na verdade o mundo tem o formato de uma esfera. Também descobriu sobre toda a influência do governo mundial e se aproximou cada vez mais da Toki, uma mulher que na verdade nasceu há 800 anos atrás. Ele ainda despertou o interesse do homem que futuramente viria a ser conhecido como o futuro rei dos piratas. 2 anos após a sua saída de Wano, seu primeiro filho nasceu. Seu nome é Kozuki Momonosuke, que significa inigualável. E mesmo contra sua vontade, ele se tornou o comandante da 2ª divisão dos piratas Barba Branca. Durante o 4º ano da sua viagem, já com a sua 2ª filha nascida, os piratas Barba Branca sentem a presença de um monstro em uma ilha próxima. Os peixes e os animais estavam loucos com aquela presença. O monstro que estava naquela ilha era na verdade o Gold Roger e sua tripulação, mas o Oden não quis nem saber. Ele investiu com tudo sobre os piratas, mas o próprio Roger o confrontou e com um só ataque jogou ele bem longe. Quando ele voltou, ele deu de cara com a disputa entre o Barba Branca e o Roger, onde suas espadas nem sequer se tocavam. Uma batalha entre essas duas grandes tripulações se inicia durante um total de 3 dias e 3 noites, até que no 4º dia eles finalmente fizeram uma trégua. O Oden tem uma conversa com o Roger e o Barba Branca sobre os poneglyphs e revela que a leitura e a escrita dessa linguagem antiga é uma habilidade passada de geração em geração ao primogênito do clã Kozuki. O Roger conta que há 13 anos atrás ele e sua tripulação chegaram à última ilha que o Log Pose apontava, mas ao chegar lá eles descobriram que não era a última ilha. Ele acredita que as inscrições marcadas nos 4 Rude Poneglyphs são essenciais para alcançar esse objetivo. Foi esse homem que impressionou o Oden 2 vezes e que agora pedia que ele fizesse parte do seu bando para que juntos eles pudessem chegar à última ilha. Na verdade, o Roger implorou para que o Oden viajasse com ele, e mesmo o Barba Branca odiando a ideia, o Oden já tinha sido cativado por toda aquela aventura e pelo mistério que essas pedras continham sobre o seu clã. É aqui que se inicia a 2ª etapa da jornada daquele samurai comum pirata. O único a ficar para trás foi o Izou, porque o Nekomamushi e o Inuarashi se infiltraram no navio do Roger, e além disso sua família embarcou junto com ele. Nessa nova jornada eles passaram por diversas ilhas, uma delas foi a Ilha do Céu conhecida como Skypia. Foi lá que o Oden talhou uma mensagem do Roger sobre chegar ali e liderar a passagem até o fim. Eles passam por Walter Seven e encontram o carpinteiro Tom. O Oden até convida o Frank para fazer parte do bando, mas ele se recusa a ser um pirata. Eles também passaram pela construção da ponte em Tequila Wolf, pelo arquipélago Sabaody e depois encontraram o Netuno no caminho para a Ilha dos Tritões. Depois disso eles continuaram velejando, passando por várias ilhas, até que quando eles estavam próximos ao país de Wano, a Toki adoeceu. O médico do navio disse que é melhor ela desembarcar no país de Wano, só que o Oden quer desembarcar também, mas a Lady Toki encoraja ele a continuar com um argumento bem convincente. Ao chegar lá, o Oden nem sequer podia olhar para o seu país. Ele sabia que algo havia mudado para pior, mas se caso ele olhasse, nunca mais poderia retornar para o mar. Eles fizeram a cópia dos poneglyphs e partiram rapidamente. Em 4 anos, essa foi a primeira vez que ele retornou ao seu país. Ao chegar em Zou, o Oden começa a sentir uma sensação estranha. Uma ansiedade enorme começa a tomar conta dele, como se algo gigante tivesse os observando. Eles pegam o último Road Poneglyph e descobrem a localização da última ilha, e sem demora o capitão ordena para que eles partam. Naquele dia eles aprenderam toda a verdade sobre o mundo, sobre o século perdido e sobre aqueles com o nome D, sobre a natureza das armas antigas e que no passado o país de Wano já esteve aberto ao mundo. E diante daquele vasto tesouro que realmente
realmente era real, o Roger simplesmente sorriu. Na verdade, todos riram até seus olhos se encherem de lágrimas. Depois disso, Roger desfez o bando e todos eles tiveram que fazer o caminho de volta. O primeiro a desembarcar foi o próprio Roger, e é claro, numa despedida entre homens não pode haver lágrimas. O segundo foi o Oden, e de novo outra despedida sem lágrimas. De volta ao Wano, Oden logo encontra sua amada esposa e filhos, e é claro, seus retentores. Estranhamente, o povo de Kuri não estava com raiva dele, isso tudo graças à Lady Toki, que ajudou o povo e contou histórias emocionantes de suas aventuras. Ao chegar ao seu castelo, ele finalmente descobre tudo que o Wano tem passado todos esses anos. O Shogun Lord Sukiyaki morreu e o Orochi assumiu o poder como representante do verdadeiro herdeiro. Fábricas de armas foram criadas por todo o país e os homens são forçados a trabalhar por salários minúsculos, e mesmo que eles tentem se rebelar, o Orochi tem o pirata Kaido como suporte. Um dia os retentores do Oden marcharam para a capital para dar fim ao governo, mas o Kaido ordenou um contra-ataque a Kuri que estava desprotegida. Eles invadiram o castelo e ameaçaram a vida do Momonosuke, mas por sorte a Toki conseguiu proteger seu filho quando o ataque começou. Ao ouvir tudo isso, Oden fica muito furioso. Ele ordena que seus homens protejam o castelo e parte sozinho para a capital. A cada passada ele sentia mais e mais ódio do fraco e covarde do Orochi, um tolo que usa a força de um pirata terrível e se aproveita que o país é fechado para transformar tudo aquilo em um inferno. Já na capital das flores, o Oden acaba com todos os capangas do Orochi até chegar no seu quarto. Mesmo sendo ameaçado, o Oden corta ele com tudo, mas o ataque é impedido pelo tocador de Biwa, o antigo usuário da Bari Bari no Mi, que coloca uma barreira para proteger o Orochi. Infelizmente pro Oden, aquilo não era um problema que podia ser resolvido apenas com violência. Outros já tentaram e falharam. A volta do Oden acendeu a esperança que o novo Shogun fosse subir ao trono. A população já estava cansada das atrocidades do Orochi, mas ao reivindicar o trono, o Oden descobre que quem estava se passando pelo Shogun era uma velha do clã Kurozumi que possuía o poder da Mane Mane no Mi. Ela se transformou no Lord Sukiyaki e enganou todo mundo. Durante a conversa que eles tiveram, o próprio Kaido apareceu no castelo do Shogun. Vendo como todo o país tinha sido tomado de uma maneira quase irreversível, o Oden foi obrigado a cooperar com o Orochi para não haver derramamento de sangue desnecessário. O Oden cresceu de criança selvagem para Daimyo de Kuri. Ele viajou com os maiores piratas do mundo e retornou ainda mais forte do que quando saiu. O povo via nele um salvador que os resgataria de um tirano, mas suas próximas ações foram um balde de água fria na esperança do povo. Depois de conversar com Orochi, o Oden saiu em frente ao palácio do Shogun e começou a dançar pelado feito um tolo. Após algumas dancinhas e depois de receber alguns trocados, ele simplesmente foi embora. Como ele era a última esperança para libertar o país, um grande desapontamento tomou conta da população e com o tempo se transformou em raiva. Músicas sobre um Lorde Tolo e seu suposto medo de cobras foram criadas, mas mesmo assim o Oden repetia a mesma dancinha uma vez por semana na capital. Não importava o clima, ele sempre mendigava por moedas na frente do castelo. Ninguém conseguia entender o porquê desse comportamento, mas para ele era simplesmente o seu trabalho. Toda semana ele dançava e ganhava o seu dinheiro, simples assim. Mas o custo dessa atitude foi a perda do respeito de toda a população, que taxava ele como patético e preferia que ele cometesse seppuku ao invés de se tornar um cachorrinho do Orochi. Um ano após sua chegada em Wano, ele descobriu por um jornal dado pelo Orochi que o rei dos piratas, Gold Roger, tinha sido executado e que sua morte foi o gatilho para que várias pessoas se lançassem ao mar em busca do seu vasto tesouro. Ao saber dessa notícia, o Oden correu por toda a praia chorando e sorrindo pelo homem magnífico que o Roger foi e pela vida incrível que ele levou. Durante 4 anos, o Oden continuou firme e forte com as suas dancinhas, até que no 5º ano, o Orochi finalmente iniciou suas atividades em Kuri. Ele queria construir várias fábricas ali. Além disso, ele ainda mandou capturar o Ryogoro e matou a mulher dele, 2 das poucas pessoas que ainda apoiavam o Oden. Essa foi a gota d'água em sua perseverança. Grandes e longas lágrimas escorreram dos seus olhos enquanto as emoções que ele suprimiu vieram à tona. Finalmente ele decidiu que essa era a hora de derrotar o Kaido. Agora testemunha um tumulto nunca antes visto causado por Kozuki. Oden, o homem que passou vários anos sendo encarado
julgado como um tolo e assim perdeu todo o apoio dos seus súditos. Com ele haviam 9 samurais para sua proteção. Eles marcharam durante um vermelho pôr do sol que brilhava como chamas sobre esses nobres guerreiros em direção à batalha. Suas espadas cheias de vida queimavam como o sol. Em referência a essas espadas vermelhas e para honrar sua força e lealdade, posteriormente eles foram nomeados os 9 bainhas vermelhas. Seu inimigo era um monstro chamado Kaido. Mesmo existindo outros miseráveis para se preocupar, nesse momento seus olhos estavam voltados para o mal maior. No caminho para Onigashima, o Oden e seus retentores são surpreendidos pelo Kaido e seu exército. Aqui o Oden confirma que um suposto acordo entre eles não passava de uma mentira, já que na época eles estavam em menor número para lutar contra o Oden, seus samurais e o Hyogoro junto com os Yakuza. É o Oden que inicia o ataque derrubando inúmeros randoms do exército do Kaido. No meio da batalha, uma kunoichi chamada Shinobu dá suporte aos samurais, já que ela é leal à família Kozuki. De um lado são 11 samurais se arriscando em meio à batalha e do outro 1000 piratas. Só que qualidade supera quantidade e a batalha durou mais do que o esperado, especialmente pela força do Oden. Direcionando um ataque direto ao Kaido, o Oden usa o seu estilo duas espadas e finalmente acerta um golpe em cheio no dragão, que tem sua defesa quebrada e ganha um corte enorme no formato de um X. A criatura cai e quando ia ter sua cabeça arrancada, Momonosuke grita por socorro, fazendo o Oden se distrair. Essa é a abertura que o Kaido usa para acertá-lo e acabar com aquela batalha. Quem gritou por socorro foi na verdade a velha do clã Kurozumi transformada no Momonosuke. Essa batalha foi tão intensa que a floresta queimou por durante 5 dias, até que finalmente cedeu com a chegada da chuva. Todos os samurais foram presos e a única que conseguiu escapar foi a Shinobu, porque o Oden negou que ela fosse um deles. A sentença que eles recebem por se rebelarem contra o Shogun é serem fervidos vivos daqui 3 dias. No dia marcado para a execução pública, uma multidão se reúne em volta ao imenso caldeirão de óleo fervente. E como último recurso, Oden pede uma chance para sobreviver. Ele sugere que todos entrarão no caldeirão, mas se eles conseguirem suportar o tempo estipulado, terão que ser libertos. O Kaido concorda e estipula que eles terão de suportar por durante 1 hora. O Oden é o primeiro a entrar no caldeirão de óleo fervente, que estava a uma temperatura tão alta que matou um dos subordinados do Orochi em 1 segundo e até derreteu a corrente que o prendia. Quando seus seguidores iam pular também, o Oden agarra a tábua que eles estavam e ergue todos sobre a sua cabeça. Mesmo com a sua vontade de se sacrificar pelo seu Lorde, todos eles foram ordenados a ficarem quietos. O tempo durava uma eternidade para passar. Desde que ele entrou no caldeirão se passaram apenas 4 minutos e a impressão que dá é que ele não vai suportar o tempo estipulado. A população ali presente não se importava com o que aconteceria com o Oden, eles só queriam que aquela execução acabasse logo. Mas a Shinobu se irrita e começa a contar sobre tudo que o Oden teve que suportar por todos esses anos para manter a paz. No dia que o Oden atacou o Orochi, descobriu o tamanho do monstro que ele era. Tomar o trono só foi o primeiro passo para destruir o país. Ele não queria governar, e sim se vingar pelo que fizeram com seu clã. Ele tinha centenas de pessoas aprisionadas como oferenda para o Kaido. O destino deles era serem vendidos, torturados ou mortos. Ao saber disso, Oden ficou muito furioso e até lutou contra o Kaido, mas o Orochi advertiu que se ele continuasse a guerrear, mais pessoas poderiam morrer. Priorizando o bem maior, o Oden escolheu aceitar a proposta do Orochi. Se ele fizesse aquela dancinha pelado toda semana como desculpas ao clã Kurozumi, ele salvaria 100 pessoas a cada dancinha. O Oden acreditou na promessa que eles sairiam do país em 5 anos após a construção dos seus navios. A população fica espantada ao descobrir que por todos esses anos o Oden esteve protegendo o país. Eles começam a pedir que a execução seja interrompida, mas só para descobrir o quão terrível é o Orochi. Eles perceberam também que o homem que estava aguentando toda aquela execução era na verdade a única esperança para o país. A notícia se espalhou e desencadeou um movimento de pessoas que se sentiam culpadas por não apoiar seu Lorde. Enquanto isso, Oden aguentava com todas as forças o óleo fervente que já passava dos 700 graus e continuava a subir. A população então começa a pedir desculpas e agradecer pelo sacrifício do Oden, e mesmo sendo chacota por durante esses 5 anos, ele não sentia remorso do seu povo. O Oden começa a falar que se eles conseguirem sobreviver àquela fervura, ele quer abrir as fronteiras do país. Há muito tempo, o clã Kozuki foi o responsável por fechar a nação do resto do mundo para proteger o país de um grande poder externo. O mundo está esperando um certo alguém aparecer após 800 anos e o país de Wano deve estar preparado para recebê-lo e trabalhar com ele. O Oden sabia que ali seria o lugar da sua morte
morte, então ele encarrega seus samurais para abrirem as fronteiras do país por ele, pedido que é aceito na mesma intensidade. Com 30 minutos de execução, até a fumaça do caldeirão era capaz de matar, e o óleo queimava ainda mais a pele do Oden, mas ele continuou firme até que faltavam 10, 5, 1 minuto, 10 segundos, 5, 3, 2, 1. Ele conseguiu suportar a 1 hora naquele caldeirão. A população começa a gritar e vibrar de alegria, como que por um milagre ele conseguiu resistir e além disso recuperou todo o apoio do povo de novo. Só que infelizmente Orochi nunca deixaria o Oden sair dali com vida. Ele grita para seus retentores abrirem as fronteiras de Wano e arremessa todos eles bem longe. Sem olhar para trás, todos partem em direção a Kuri. Em prantos eles lembram de como conheceram o Oden e de todos os momentos felizes que eles tiveram juntos. Enquanto isso, o Oden continua no caldeirão. Mesmo tendo sobrevivido por durante 1 hora, seu corpo já estava morto e o Kaido se voluntariza para dar o tiro de misericórdia, mas não antes do Oden dizer suas últimas palavras. É bom eles não subestimarem seus samurais. Ele não liga se um dia todos esquecerem dele, e mesmo assim sua alma continuará vivendo para sempre. Agora ele vai servir de acompanhamento de um bom copo de sake, já que Oden, quanto mais fervido, melhor fica! O Oden foi morto antes de terminar de pronunciar suas últimas palavras, mas com o apoio de toda a população, suas palavras puderam ser ditas. No final ele morreu pensando em sua família e como um D, morreu sorrindo por saber que foi o gatilho para futuros grandes acontecimentos no país de Wano e até mesmo do mundo. É aqui que se encerra a jornada dessa lenda que vai ter sua história continuada pelos protagonistas do próximo ato. É incrível como Oda consegue em 12 capítulos introduzir e desenvolver um personagem de uma maneira tão extraordinária que ele nunca mais sairá das nossas mentes. O Oden entrou para um seleto grupo de personagens que são inesquecíveis e que morreram de uma forma gloriosa. Espero que com esse vídeo eu tenha emocionado cada um de vocês. Eu queria passar toda a emoção que senti ao conhecer mais e mais sobre esse maravilhoso personagem. Gostaria de pedir a cada um de vocês que compartilhasse esse vídeo para que mais pessoas possam se emocionar também. Espero que vocês tenham gostado, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!